Estamos agora 19:02. Já vou compartilhar com vocês a minha tela. Espero que vocês aproveitem bastante e possam fazer bom uso de algumas ideias que a gente vai abordar aqui nos preparatórios de vocês, seja estudando sozinho, seja com a ajuda de algum profissional brasileiro ou de fora, tá bem? Então agora eu vou dividir a tela com vocês, para os meus alunos no Zoom. Vamos começar. Aproveitem quem ainda não tem para pegar caneta e papéis, por favor, para poderem se colocar à prova. Então, como é de praxe, hoje é a nossa 27ª sessão, graças ao bom Deus, os comentários iniciais. Inicialmente, eu gostaria de mencionar que no nosso canal no YouTube já tem a Presentation Class a respeito do curso preparatório para a seletiva do mestrado do ITA. A próxima prova a ser realizada por eles, provavelmente em julho ou agosto desse ano, e o nosso preparatório vai começar agora em fevereiro. Se você tem interesse em fazer aulas em grupo de no máximo 5 alunos, os dias de horário já foram determinados, vão ser terças-feiras, das 19 às 19h50, horário de Brasília, aos domingos das 10 da manhã às 10h50, com um tira-dúvidas que começa a partir das 20 para as 10 da manhã. Então, se você tiver com alguma dúvida e preferir não me enviar a dúvida pelo sistema online, você vai ter a chance de poder conversar comigo de uma maneira relativamente breve antes do início da aula. Por que vale a pena, na minha opinião, você entrar em contato comigo rápido se você tem interesse para fazer parte desse grupo? Porque, como foi explicado nessa Presentation Class, que está disponível no nosso canal no YouTube, que é curso de Math, tudo junto, né? Se você, por exemplo, tiver aula com mais alguém, só tiverem 2 pessoas no grupo, cada uma delas vai pagar R$ 810 a cada pacote de 6 aulas lecionadas. O curso é estimado precisar de 18 aulas, chegando a um nível de completude absurdo, tá? Absolutamente focado na prova. E se forem 5 alunos, cada um dos pacotes de 6 aulas vai ficar em R$ 675 para cada aluno. Por outro lado, se você perder essa oportunidade, se o grupo terminasse, ou seja, ele estiver completo, então você vai precisar, por exemplo, ter aulas personalizadas. E se você optar pelo custo mais atraente, que é o de 3 aulas semanais em dias e horários fixos, você vai ter que pagar por pacote de 6 aulas R$ 1.200. Portanto, realmente vejam que é uma diferença considerável. Nem preciso dizer que, na minha opinião, vale super a pena você entrar em contato comigo o quanto antes e fazer a sua reserva de vaga para esse grupo de terças e domingos. Ah, professor, e se eu eventualmente tenho algum compromisso sempre às terças, por exemplo? Nesse caso, você vai poder sempre assistir a aula que foi gravada. Portanto, mesmo assim, eu acho que é um investimento maravilhoso. Lembre que você vai poder mandar dúvidas pelo sistema online, você vai poder tirar dúvidas no domingo de manhã. Em outras palavras, eu não vejo razão alguma, mesmo que eventualmente você não esteja disponível nem terças e nem domingos. Ainda assim, eu acho que as versões gravadas são uma excelente ideia. Pense nisso, entre em contato comigo, seja pelo direct no Instagram, que é o nosso curso de Math, seja através de um dos nossos sites, em particular o site mãe, que é o dmath, como está escrito aqui, .com.br. E agora sim, vamos começar com o primeiro problema. Mandem bala, vou ficar em silêncio durante 1 minuto e meio.
Muito bem. Então, trata-se naturalmente de um exercício que eu elaborei em homenagem a esse belo filme chamado Bacurau. Quem não assistiu, eu recomendo. Fazendo aqui o papel do Silvio Santos, né, que sempre recomendava os filmes que ele dizia que eram muito bons, né? Então, baseado nessa brincadeira, essa pequena homenagem a esse grande fundador, né, e desenvolvedor da televisão brasileira, a gente tem, segundo problema, exatamente 57 pessoas que assistiram pelo menos um dos 3 filmes que ele sugeriu. E a pergunta é, em relação a esse grupo de 57 pessoas, quantas delas assistiram somente o primeiro filme? E os 2 statements que são dados, né, que devem ou não determinar a resposta de forma única, são os seguintes. Desse grupo de 57 pessoas, exatamente 19 assistiram o segundo e perderam, ou seja, não viram o terceiro filme. E o segundo statement desse grupo de 57 pessoas, exatamente 26 pessoas assistiram o terceiro filme. Bom, qual é a importância desse problema, né? Ele, naturalmente, é tipicamente resolúvel pelos diagramas de Venn, né? Alguns chamam de Euler-Venn, são os sets, né? Os típicos sets que aparecem nos fóruns internacionais. Existe a possibilidade, claro, de uma pessoa assistir tanto o primeiro filme, quanto o segundo, quanto o terceiro, caso esse que ela deveria ser colocada a quantidade dessas pessoas nessa região. Aqui, por exemplo, são as pessoas que assistiram o primeiro filme e o segundo filme, mas não viram o terceiro filme, e assim vai. Isso provavelmente a esmagadora maioria de vocês já sabe com clareza, é bastante simples, e o segredo desse problema é você saber com precisão alocar as informações dadas nas posições certas. Portanto, como a gente sabe que exatamente 57 pessoas, que é o universo considerado, portanto, o total, assistiram pelo menos um dos filmes, isso significa que não tem pessoas que deixaram de ver todos esses filmes. Portanto, o resto é zero, segundo a convenção do nosso método, o braço que abraça as bolinhas tem 57 pessoas. A pergunta é quantos assistiram somente o primeiro filme, que está nessa posição. Esse é o nosso foco. E agora vamos às considerações presentes nos statements. Primeiro statement, a gente sabe que 19 pessoas assistiram o segundo, mas não assistiram o terceiro. Vejam, aqui são todas as pessoas que assistiram o segundo, né? Segundo o nosso método, esse 19 seria colocado aqui. Mas como 19 não são as pessoas que assistiram o segundo, são aquelas que assistiram o segundo e não assistiram o terceiro, então eu tenho certeza que esse grupo não está, digamos, considerado dentro, essa região não está sendo levada em conta. Em outras palavras, essa seria a região do grupo do second, que também viu o third, tá certo? Portanto, como eu sei que 19 viram o segundo, que estaria aqui, mas não viram o terceiro, que estaria em uma região aqui, então, de fato, 19 está nessa região marcada em azul. Isso, naturalmente, é muito pouco para achar o valor do x, e a bifurcação, como eu menciono, é trivialmente realizada, por exemplo, escolhendo de alguma maneira o 19 distribuído nessas duas regiões, colocando o que você quiser nessa região, de forma a respeitar que, ao final, somando esse 19 com essa região, e, naturalmente, mais o x de 57. Então, variando, por exemplo, esse número 26, você teria vários valores possíveis, pelo menos 2 distintos, para o seu foco, portanto, está bifurcado. No que se refere ao segundo statement em separado, 26 pessoas assistiram o terceiro filme. Portanto, o terceiro filme é essa região. Os meus alunos estão acostumados a colocar o 26 nessa posição, certo? Mas aqui, como eu não estou só conversando no Instagram com meus alunos, eu resolvi colocar nessa região para ficar ainda mais claro para todos os usuários, né, todos que virem, né, corretamente virem o post, e, portanto, 26 ficaria aqui. Ainda assim, esse 57 nos permite, por exemplo, escolher valores diferentes aqui e, por consequência, aqui também, bifurcando o que nos interessa, que é o foco. Quando a gente for tratar das duas em simultâneo, a 1 mais 2, que a gente chama no método, claro que o 57, que é o at least one, ele vai ser igual ao just the first movie, certo? X, mais essa região do 19, que é o second but not the third, e o 26, que é o the third.
Portanto, como 57 é igual a x mais 19 mais 26, a gente tem uma equação de primeiro grau na variável foco. Isso garante que o foco é único, cravando a resposta C. Trata-se, claro, de um exercício bastante simples, mas que tem a sua importância em relação à competência na hora de alocar os dados e saber utilizar o diagrama de Venn com propriedade. Ok? Agora vamos a um problema levemente mais interessante. Jóia. Esse problema também é minha criação, é um problema de um nível maior, né, de um nível mais forte, mais alto do que o anterior, e eu digo basicamente o seguinte: você tem 3 bolinhas que estão aqui, né, ilustradas, idênticas, a gente já vai ver porque isso é importante, são colocadas em 1, 2 ou 3 dos 6 copos que estão numerados de 1 a 6, indicados aí na figura. Então perceba que também já está claro pelo enunciado, além de estar claro na figura modelo, que você pode colocar as 3 bolinhas, por exemplo, num único plástico, num único copo. E depois que você colocou, então, a soma dos copos escolhidos é obtida. Em outras palavras, primeiro você coloca as bolinhas, depois você vê quanto os números que identificam os copos totalizam, né? Somam. Uma forma de obter a soma 7 foi explicada, então isso também, como é típico dos exercícios oficiais, o examinador quer se certificar de que você entendeu o problema, né? Então, ele dá um exemplo que normalmente não é o mais bobinho, para que você tenha ciência de que certas coisas podem acontecer. Em particular, como já deveria estar claro, mas agora fica ainda mais evidente, você pode colocar mais de uma bolinha no mesmo copo. A maior prova, além do enunciado, é o exemplo que ele deu. 2 bolinhas foram colocadas no mesmo copo. E mais do que isso, é importante que vocês percebam que é importante levar em conta a informação de que essas bolinhas sejam idênticas, porque 2 mais 2 mais 3 é uma forma de dar soma 7, e se você, digamos, considerasse, sei lá, 2 mais 3 mais 2, é a mesma forma. Por quê? Porque você vai gerar o 2 mais 3 mais 2, se você tiver ao final retirando 2 bolinhas de gude desse copo e uma bolinha de gude desse. Portanto, não existe diferença a ser computada em relação, entre aspas, a que bolinhas que estão colocadas em que copos. Isso fica claro porque primeiro você aloca as bolinhas idênticas e depois você adquire e obtém a soma obtida, e também porque aqui, digamos, ficou claro que essa é uma soma só. Caso contrário, provavelmente o examinador teria dito 2 mais 3 mais 2 é igual a 2 mais 2 mais 3, que é igual a 7, mas, digamos,
Isso também não seria motivos para você considerar duas distintas, porque ele poderia simplesmente dizer que essa configuração é igual a essa e ambas totalizam 7, o que, na minha opinião, por isso que eu não optei por esse enunciado, ficaria mais confuso. Da maneira como foi explicado, com esse grifo, na minha opinião, fica absolutamente única a forma de interpretação do problema, o que caracteriza questões boas oficiais do GMAT, ainda que essa, como eu já disse, é minha. E, finalmente, o mais importante do problema, quantas outras maneiras de obter a mesma soma, ou seja, a soma 7, são possíveis. Em outras palavras, eu sei que eu vou ter x mais y mais z, onde, claro, que eu estou indicando cada um deles como sendo o valor do copo onde a bolinha foi alocada. Eu já estou, pela minha estrutura, entendendo que a primeira parcela é aquela que vai ter o menor dos números associado aos copos. Obviamente, a segunda parcela pode ser igual à primeira ou maior, a terceira parcela pode ser iguais às demais ou maior. Claro que, por exemplo, não seria possível as 3 bolinhas estarem no copo 2, porque nesse caso, ainda que isso fosse viável, não daria 7, daria 6. Portanto, 2 com 2 com 2 não é viável, mas a princípio, segundo essa estrutura, seria possível se viabilizasse a soma 7, o que não é naturalmente o caso. Além disso, eu fiz questão de deixar claro que foi dado que uma das formas de você efetuar essa contagem, uma forma viável, é usando 2, 2 e 3. E, de fato, 2 para o x, 2 para o y e 3 para o z, faz com que a soma dê, de fato, 7. X, y e z são inteiros que satisfazem essas condições. E, principal do problema, segundo o nosso método, qual é o objetivo? É calcular o número total de maneiras e excluir uma, que é exatamente a que ele apresentou. Esse é o objetivo, uma vez bem entendido. Agora a gente faz o que no método a gente chama do vínculo, que é estabelecer a conexão entre o que é dado e o que é pedido. O que eu notei? Eu notei, entre outras coisas, que faz parte também do método, que a avaliação das alternativas, todas elas são bastante pequenas, me motiva ao que a gente chama no método de braçal organizado. Portanto, como todas as respostas são realmente pequenas, provavelmente qualquer solução mais técnica é ou desnecessariamente difícil ou inviável para o tempo que você tem de prova. Enfim, tudo leva a crer que explicitar os casos de maneira organizada, ou seja, braçal organizado, é bastante satisfatório. E, de fato, se eu começar com o primeiro x que eu posso, que é 1, e eu colocar o primeiro y que eu posso, que é também 1, eu consigo uma resposta. Por quê? Porque 2 mais 5 dá 7. Então, aqui eu tenho o primeiro caso possível, que representa, naturalmente, 2 bolinhas no copo 1 e uma bolinha no copo 5. Depois, claro que eu não tenho mais respostas com y igual a 1, porque só tenho uma forma de gerar o 7 com 1 e 1, e ela é viável. Depois eu passo para o 2. 1 com 2 eu tenho a viabilidade do 4, que no caso seriam 3 bolinhas colocadas em 3 copos distintos. Depois eu tenho que passar para o y igual a 3, eu consigo também uma resposta viável. E com isso eu esgoto as possibilidades do x igual a 1. Se eu colocar, por exemplo, y igual a 4, o z teria que ser pelo menos 4. Isso já totaliza mais do que 7, tá certo? Portanto, x igual a 1 está exaurido. Agora vamos para x igual a 2. Para x igual a 2 a gente volta à brincadeira. O y é pelo menos 2. E com 2 a gente consegue uma resposta viável com o z igual a 3. E eu vejo que isso também exaure as minhas possibilidades. Se eu colocar o y igual a 3, aqui já totaliza 2 com 3, 5. Eu precisaria de um 2 no z, mas isso não é permitido pela minha estrutura. Com isso eu garanto que eu estou fazendo uma contagem organizada e segura. E ainda eu fiz uma observação aqui para mostrar que eu não preciso mais me preocupar com os casos seguintes, porque a partir do 3 para o x, o y também precisa ser 3, isso já dá 6, portanto o z precisaria ser no máximo 1, isso não pode acontecer pela estrutura que eu impus de saída, para garantir que eu estaria fazendo a contagem de uma maneira simples e, portanto, não propensa a enganos, né?
Portanto, eu consegui todos os elementos possíveis da contagem e eu não repeti nenhum deles. Eu não repeti qualquer deles, né? Não vou falar uma dupla negativa. Moral da história, 1 caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos são todos, sendo que um deles já tinha sido explicitado pelo examinador. E, de fato, ele estava aqui, né? 2 com 3 é exatamente o caso apresentado na figura. Portanto, a resposta correta de números adicionais de possibilidades são 3, cravando a resposta B de bola. Espero que vocês tenham gostado, é um problema bem bacana. É comum os alunos me perguntarem como eu resolveria esse problema se o número de copos fosse muito maior e o número de bolinhas também. Isso já envolveria ferramentas de combinatória que não são habitualmente cobradas no GMAT clássico. Para aqueles de vocês que eventualmente vão fazer o mestrado do ITA, eu vou falar sobre isso no curso, porque os problemas em particular de combinatória e probabilidade são mais exigentes, mas nesse caso ainda teria mais um probleminha que teria que avaliar o que se chama em teoria dos números básicos de equações diofantinas, que são ferramentas, são técnicas para resolver problemas procurando soluções inteiras, que não me parece que nem no exame de seletiva de mestrado do ITA já tenha aparecido. Portanto, a generalização desse problema é muito, muito bonita, mas foge dos nossos escopos, tá bom? Portanto, como eu sempre faço questão de frisar para os meus alunos ou para os meus potenciais alunos, o nosso curso é dado em altíssimo nível, mas ele é 100% focado no que pode aparecer na prova de vocês. Então, sendo absolutamente franco, esse problema certamente poderia aparecer na prova de vocês, mas essas generalizações mais pesadas, que não permitiriam um braçal organizado, na minha opinião, são bastante fora do que se espera do GMAT. Ok? É isso. E agora sim, vamos a um problema mais exigente. Se o pessoal do YouTube tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade. O pessoal também, meus alunos na sala Zoom, sintam-se à vontade. Vocês, por favor, escrevam via chat, porque nesse momento o meu microfone para recepção está desligado. Tá? Não consigo ouvi-los, porque senão eu teria o retorno da minha própria voz. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um problema da minha autoria, que diz o seguinte: qual dos seguintes é mais próximo do valor do raio dessa circunferência inscrita nesse quadrilátero? Ou seja, que tangencia, né, o quadrilátero da forma como está apresentado no desenho, sabendo que BC, ou seja,
esse segmento aqui tem 10 unidades de comprimento, o AD, que é esse de baixo, tem 12 unidades de comprimento, e naturalmente o AB, que é esse segmento aqui, tem 6 unidades de comprimento. Além disso, também foi dado na figura, claro, que esse ângulo é reto e que esse ângulo é 60 graus. Eu faço questão, como é de praxe no GMAT, mencionar que é bom você não se orientar por comparações de comprimentos, porque a figura não está em escala, ainda que ela esteja relativamente bem feita, e os números são suficientemente próximos para você não tentar ser muito criativo, muito criativa e fazer alguma aproximação grosseira, né? Portanto, realmente eu considero esse um problema já de um nível mais alto. Como vocês vão perceber, ele é absolutamente GeoMath-like, no sentido de ele só cobrar atalhos, ferramentas, resultados que são exigidos na prova. E, além disso, para um aluno competente, para uma aluna qualificada, se trata de um problema que dá para ser resolvido em pouquíssimos minutos, escrevendo bastante pouco, enfim, não tem desculpas. Claro que, eventualmente, né, o Mr. Argentina, que eu brinco, né, o Gato Félix, a Poliana, sei lá, todos os personagens fantasiosos que eu crio para não me dirigir nominalmente a nenhum dos meus colegas brasileiros ou internacionais, podem alegar que isso é difícil demais para a prova, etc., mas é tudo uma questão do nível em que, digamos, o candidato se apresenta. Se você, como modéstia à parte, eu falo isso enchendo a boca, de fato, vai tirar 98% no quantitativo do GMAT, você vai perceber que uma questão como essa está absolutamente dentro do menu. Tá bom? Agora, se você, por exemplo, está se qualificando para tirar 70%, e eu não estou fazendo pouco de você, não tem nenhuma forma de desrespeito aqui, mas realmente é muito improvável que você precise ter insights dessa natureza. Tá? É tudo uma questão de para que montanha você está interessado ou interessada em fazer alpinismo. Né? Não tem nenhum desrespeito, nenhum preconceito. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, claro, foco na pergunta. Eu quero um valor aproximado para o raio. Claro que eu estou falando a respeito do raio dessa circunferência. E eu coloquei a informação que me foi dada, que aqui mede 10, aqui mede 6, aqui mede 12. Isso também foi dado pelo examinador. E agora, a primeira coisa que eu faço, como vai ficar evidente a razão no decorrer aqui do meu racional, é perceber que eu consigo calcular o comprimento do segmento CD, usando o que é conhecido na literatura como o Teorema de Pitot. Para os meus alunos, eu não falo nesse nome normalmente com frequência, mas, por favor, fica para vocês como dever de casa, usando o Teorema do Palhacinho, mostrar que como essa medida é sempre, essa medida, né, até o ponto G, ela é sempre igual a essa medida até a tangência, essa medida até o ponto A é igual à medida do A até o ponto E, da medida do ponto E até a medida do ponto D, é sempre do mesmo tamanho da medida do ponto F até a medida do ponto D, e como o segmento CF tem o mesmo comprimento também que o segmento CG, tudo isso aplicando o Teorema do Palhacinho, vocês conseguem rapidamente tirar essa conclusão, que para aqueles que acham que vale a pena decorar, é o Teorema de Pitot, que diz o seguinte: se você tiver um quadrilátero circunscrevendo, não é, uma circunferência, ou se você preferir, se você tiver um quadrilátero que é circunscritível, certo? Em outras palavras, que tem uma circunferência nele inscrita, ela inscrita, é sempre verdade que a soma dos lados opostos coincide. Em outras palavras, AB, que é 6 mais um valor desconhecido, é igual a 12 mais 10. E, obviamente, né, se você tirar de 12, 6, que está aqui, você fica com 10 mais 6, que é 16, e eu já sei o comprimento desse segmento. Mas como os meus alunos estão acostumados, você nunca vai fazer uma conta sem você saber por que ela é útil, e, portanto, na verdade, antes de fazer esse cálculo, ainda que eu, claro, que imaginava que ele pudesse e viria a ser importante, a verdade é que o principal é perceber um resultado muito mais sutil, que é o seguinte, eu vou explicar para vocês usando uma canetinha. Vocês devem conhecer das preparações ou dos estudos de vocês, que se vocês têm aqui duas retas concorrentes, e vocês têm um ponto que está a uma mesma distância dessas duas retas, ou seja, esse segmento aqui tem a mesma medida que esse segmento, então necessariamente esse ponto está na bissetriz que eu estou desenhando aqui, do ângulo
ou de um dos ângulos, né, que é formado por essas retas. No caso, claro que o ângulo formado por essas duas semirretas. E por que isso é importante? Porque como o ponto O ele dista o raio dessa reta, e ele também dista o mesmo raio dessa reta, então o ponto O é equidistante dessas duas retas. E, portanto, ele de fato está nessa bissetriz, garantindo que está justificado a bissecção do ângulo de 60 graus. Bonito, né? Por outro lado, ou na verdade pelo mesmo lado, ou seja, pelo mesmo argumento, se eu sei, e eu sei, que o ponto O equidista desta reta e desta reta, por quê? Porque ele dista R, veja a perpendicular aqui, dessa primeira reta, e ele dista também R dessa reta, o ponto O também está na bissetriz desse ângulo. E como ele é 90, está garantido o 45 graus. Portanto, é isso que está explicado aqui embaixo. Portanto, a gente praticamente terminou o problema. Por quê? Porque sabendo que aqui é 30 graus e aqui é 90 graus, a gente tem um dos nossos triângulos amigos, né, que é o 30, 60, 90. Claro que se o oposto a 30 é R, então o oposto a 60 é R raiz de 3, um atalho que certamente qualquer um de vocês que está estudando para o DMAT já conheceu, já estudou. E o outro atalho muito importante, sabendo que aqui é 45 e aqui é 90, claro que a gente tem um triângulo retângulo isósceles, garantindo que esse R se traduz também nessa posição. Certo? Por quê? Porque esses dois são os ângulos de base e, portanto, essa é a base e, portanto, essa medida é igual a essa. E aqui, claro, que está 90 graus, que nos dá essa hipotenusa. Moral da história, uma vez que a gente descobriu que aqui é R e aqui é R raiz de 3, o exercício acabou, né? Porque a soma desses dois dá o 16, e agora sim, para aqueles que seguem o método, era a hora certa de descobrir o valor de CD. Já era muito útil, eu já calculei internamente ou anteriormente. Portanto, eu descobri que R raiz de 3 mais 1 é 16. Portanto, se eu multiplicar os dois lados por raiz de 3 menos 1, isso é elegante para não ter que jogar para baixo e depois racionalizar, né, que é a técnica clássica que no Brasil se ensina nas escolas. Né? Isso é um pouco mais elegante, porque você evita denominadores. Você vai ter que essa diferença de quadrados vai dar 2, R é igual a 16, que multiplica a raiz de 3 menos 1, e, portanto, o valor procurado é 8 raiz de 3 menos 1. Na verdade, é uma aproximação disso, como examinador, no caso eu, solicito. Portanto, você tem que saber para o DMAT, um dos números clássicos de aproximação que precisa ser conhecido é 1,73. Eu estou falando, portanto, de 0,73. Eu estou falando de 73 sobre 100. Eu quebrei em 70 mais 3 para fazer uma conta fácil. 7 vezes 8 é 56. Portanto, estamos falando de 560 mais 24. Estamos falando de 584 por 100. Portanto, uma aproximação boa para a resposta é 5,84. O examinador ofereceu 5,86, porque provavelmente ele fez a conta com uma aproximação ainda melhor do raiz de 3, o que é absolutamente desnecessária para os propósitos do DMAT. O que eu quero dizer é que você não teria a alternativa 5,84 para você perder, porque essa é a aproximação consagrada do raiz de 3 dentro do universo da prova. Seja no que se refere ao DMAT clássico, que é a razão de ser dessas masterclasses, e seja pela minha experiência até o momento com as provas seletivas do ITA também. Em outras palavras, nenhuma das alternativas deveria te dar margem à dúvida se você adotar essa aproximação, e de fato não dá com isso cravando a resposta D de dado com total segurança. Acho que era isso que eu tinha para contar para vocês hoje, para o pessoal do YouTube, naturalmente. Como sempre, eu gostaria de fazer um convite para que vocês experimentem nesse site o meu free trial, seja do curso fechado para pessoas que têm melhor formação quantitativa advinda do ensino médio, seja o curso fechado longo para aquelas pessoas que têm mais dificuldade em matemática, mas que querem se qualificar em altíssimo nível, que quer, digamos, cobrir as lacunas da sua formação e ter um desempenho absolutamente comparável ao que um engenheiro de uma escola de primeira costuma ter no DMAT. Experimenta o meu curso fechado longo, que rapidamente você vai perceber que eu estou imbuído dessa responsabilidade, ainda que, obviamente, seja um trabalho de 4 mãos. Você vai precisar fazer a sua parte, vai exigir esforço, e talvez por isso não seja o curso mais procurado aqui do escritório. O curso mais procurado é o fechado, que é para pessoas com uma formação mais
prévia mais quantitativa. Se você prefere ter aulas comigo ao vivo, aulas como a que você está tendo agora, com todo o conteúdo explicado com detalhes, no seu ritmo, dando listas de exercícios dirigidas a você, respeitando a sua facilidade, respeitando a sua dificuldade em cada um dos assuntos, entre em contato comigo através do gmathlives.com.br. É a mesma coisa, escrito aqui Lives, junto do GMath, que eu terei prazer de entrar em contato contigo, agendar um bate-papo e uma aula teste sem compromisso. Caso você já tenha feito tudo isso, caso você queira voltar para assistir a nossa próxima sessão terça-feira que vem, você também é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu fico à disposição e, com isso, eu me despeço do pessoal do YouTube. Pessoal do Zoom, por favor, me aguarde que a gente vai fazer a nossa sessão de coaching semanal.